Muito bem, primeiramente, boa segunda-feira a todos, né? Bom início de semana a todos. Para quem não me conhece, eu me chamo Carlos Ribeiro, eu sou presidente da Frente Integralista Brasileira aqui do Ceará. Estou tomando essa nova iniciativa, né, de fazer lives aqui pelo Instagram, buscar trazer um pouco de conhecimento a respeito do integralismo, do nacionalismo, sim, também, e de outros assuntos também, claro, história do Brasil, claro. Uma coisa que eu, né, nem entrando no assunto agora mesmo, né, mas já que vamos tratar desse assunto, que é sobre o mundo moderno, vale a pena falar a respeito também da educação. É muito bom, até incentivo os companheiros que têm informação, que têm um autodidatismo, pelo menos, estudam afincadamente, né, passem esse conhecimento para os demais, para quem precisa. Eu hoje estava assistindo uma matéria no jornal, não me lembro agora a emissora, transmitiu que a crise educacional, né, isso ficou bem visível, bem evidente, com o Enem, com o último Enem que tivemos. Foi uma catástrofe, foi algo péssimo, foi péssimo. Então, assim, os companheiros que têm conhecimento sobre algum assunto, seja ele qual for, artes, educação física, história, geografia, essas coisas, passe o seu conhecimento para as demais pessoas. Você vai estar enriquecendo o seu conhecimento e vai também ajudar o seu próximo, claro. E quanto à iniciativa ainda, né, eu penso em realizar o Matheus. Boa noite, meu amigo. Como é que vai? Antes que ataque um rapaz, é meu amigo, ele falou pupilharia apenas, né? Eu sei que aqui no meu perfil do Instagram, tenho certeza disso, aqui só tem integrais convictos, né, pelo menos. A maioria são integralistas, pelo menos. Então, quando vem algum, né, dos ditos de terceira posição, eu não vou entrar no assunto, mas que quando vem um dos tipos de terceira posição, né, nacionalista, e traz uma saudação dessa, o pessoal já vem em cima. Então, que problema. Graças a Deus, meu amigo vai bem. Muito bem, não desvirtuando o assunto, eu penso em realizar as lives aqui pelo Instagram, por enquanto. Não tenho os equipamentos corretos, tanto que eu gravo pelo celular. Então, se acontecer alguma catástrofe aqui, se acontecer alguma coisa ruim, é culpa do celular. Se a live cair, é culpa do celular. Se acontecer algum problema técnico, é culpa do celular, né? E talvez até minha, porque eu não sei, por exemplo, ver onde é o tempo, pelo menos, da live. Eu fico perdido aqui. Mas espero passar o pouco de conhecimento que eu tenho sobre as coisas, né, sobre integralismo. Estou munido de livros aqui do meu lado, minha mesa está uma bagunça. Mas o que eu puder fazer, que eu puder ajudar no entendimento do integralismo, essa doutrina tão bem formada, digamos assim, para o povo brasileiro, tão bem feita, né, desde a sua raiz, desde a sua teoria até a sua prática. E não apenas integralismo, mas história nacional, atualidades, o que eu puder ajudar, eu faço. Mas enfim, entrando no assunto, lembrando, me perdoe mais uma vez, acabei de fazer um canal no YouTube, né? Eu penso em passar, para quem não assistiu a live ao vivo no Instagram, eu vou deixar salvo ela aqui no Instagram e vou passar, né, para o YouTube. Aliás, quem vai fazer não sou eu, quem vai fazer isso é o Auriberto, porque eu não sei fazer isso. O Pedro Auriberto está fazendo isso por mim, está me ajudando nesse trabalho. Agradeço ao companheiro, muito obrigado pela ajuda, está sendo essencial na propagação do integralismo. A iniciativa está tendo ótimos resultados, isso é inegável, inegável. E assim, eu estava assistindo a última live, né, a primeira e última live que eu fiz até então, e notei alguns problemas, principalmente do vídeo, do gráfico, né? Não tá bom, eu sei, mas é o que tem por enquanto. Meu computador tá ruim, tá mal, né? Como a gente diz aqui no Ceará, não sei se dizem por aí afora, mas está no prego, né? E ainda vou dar um jeito de mandar ajeitar, buscar, né,
futuramente comprar alguns equipamentos corretos para fazer algo de qualidade, gravar um conteúdo de qualidade e deixar aí para quem quiser assistir, né? Muito bem, eu decidi, né, abordar esse tema sobre o mundo moderno. Eu tinha até escrito um texto a respeito desse tema, porém, fazer o que, né, companheiro? É o que tem agora, então vamos fazer com o que a gente tem. Então, assim, voltando ao assunto, quanto à questão do tema, eu tinha feito um texto a respeito, só que ele não estava muito bom. Eu decidi passar de forma oral, né? Não apenas o texto que escrevi, tanto que aqui na minha mesa não tem texto algum, mas aquilo que me incentivou a escrever aquele texto, que não foi publicado. Talvez eu venha enriquecê-lo mais à frente. O mundo atualmente, né, o mundo moderno, no geral, fiz apenas uma cola aqui na minha caderneta, de temas que estão essa questão do mundo moderno, como por exemplo a espiritualidade atualmente, questão de família, a juventude, as artes em geral, a pátria, a tradição, o ensino, a educação, tudo que está ao nosso meio, né? O que está acontecendo com o nosso povo, o que está acontecendo com o mundo, né? Que está se esquecendo das coisas eternas, das tradições, dos seus costumes, está se poluindo tanto com um lixo materialista, né? Eu digo lixo mesmo, ok? Tem pessoas, eu recebi algumas críticas, pouquíssimas. Graças a Deus, muitos gostaram da forma que eu falo, que eu trago os temas para cá, né? E assim, sério que eu sou meio extremista no que eu falo. Que eu sou, né? Enfim, meio extremista no que eu falo, que eu sou meio bruto. Bem, essa é a forma que eu falo. Se você gostou, eu não posso fazer nada. É a forma que eu falo, a forma que eu consigo transmitir as informações. É a forma natural. Eu não vou fingir, né? Perfeito. Muito bem, tá vendo as mensagens aqui. Então, assim, eu não vou fingir algo ou forçar uma comunicação que eu não tenho, né? Graças a Deus, as pessoas que assistiram, a maioria não me conhece, gostaram do conteúdo, gostaram da forma que eu passei as informações, então, graças a Deus, deu tudo certo. Essas pessoas, enfim, até entrando no próprio tema que eu vou abordar aqui, hoje em dia é muito fácil, você forma uma máscara, você forma toda uma estrutura, você forma uma pessoa que você não é para agradar os outros. E isso é um grande problema, né? Isso é um grande problema. Então, temos que ser autênticos, né? Em tudo. Então, como eu estava me referindo à questão atual, as pessoas estão se poluindo com o lixo materialista, né? Estão se esquecendo das coisas eternas, das coisas atemporais, né? Estão se esquecendo de Deus, acima de tudo, né? Porque podemos até colocar numa escala assim das grandes coisas importantes que tem na nossa vida, né? E lá no topo, lá em cima, tem que ficar exatamente Deus. Tanto que até aqui no meu quarto, não sei se conseguem ver, mas acima do quadro do chefe, do Plínio Salgado, tem a Sagrada Cruz de Cristo. Então nada fica acima de Deus. Só Cristo é eterno. E Cristo mostrou-nos isso. Hoje em dia, até acrescentar outra coisa aqui também. Pois hoje em dia as pessoas estão tão ligadas ao material, né? Exatamente, né? O rapaz aqui, né? Enfim, não estou conseguindo pronunciar o rapaz, é um codinome, né? Mas ele falou aqui, o que reina hoje em dia é uma grande confusão. É uma grande confusão de todas as coisas possíveis. Veja só, trazer um exemplo aqui, muito fácil, que eu dei esse exemplo na live passada e vou dar esse exemplo agora também, para pegar aqui o fio da meada.
O que acontece? Por exemplo, nas artes, vamos pegar música, por exemplo, depois eu pego outros tipos, né, de arte, assim. Muito bem, a música. Música antigamente, não estou dizendo que todo o tempo antigamente tinha músicas nota 10, né? Atualmente tem músicas boas? Tem músicas boas sim. Ontem mesmo estava jogando sinuca na casa de uma amiga, na casa da mãe de uma amiga minha, inclusive. Estavam meus amigos reunidos. Colocaram uma música atual, música nota 10. Atualmente, né? Mas o que existe atualmente é uma generalização, né? De um conteúdo, eu não vou dizer ainda altamente subversivo, porque mas um conteúdo também, ok? É um conteúdo muito passageiro, digamos assim. Vamos explicar o porquê do passageiro. Antigamente, voltando, a música retratava mais ou menos isso. As belezas do seu país, as belezas, por exemplo, da sua região em si, por exemplo, até mesmo do seu próprio bairro, do seu próprio município. Eu não sou muito bom em questão de poesia, mas se eu não me engano, Carlos Drummond de Andrade, ele fazia sua poesia inspirada totalmente nas coisas simples, naquilo do cotidiano, né? Como um velhinho que se sentou no banco de praça, um jovem que está comendo salgado numa pastelaria, né? Enfim, uma menininha que está tomando um sorvete. Ele inspirava a sua poesia basicamente nisso. Se eu estiver errado, por favor, me corrijam. Okay? E o que acontece? Muito bem. A música hoje em dia, dando um exemplo aqui para terminar, está muito ligada a uma coisa muito passageira. Ninguém, por exemplo, hoje em dia faz uma música, daqui a 2 meses todo mundo se esqueceu. Todo mundo se esqueceu. Ninguém se esquece, por exemplo, dei esse exemplo na semana passada, dou agora porque é um exemplo muito bom. Nelson Gonçalves. Jovens da minha idade cantam as músicas do Nelson Gonçalves, inclusive eu. Luiz Gonzaga. Ninguém vai saber mais ou menos quem foi Lauro Maia, porque ele escrevia músicas, né? Ele era compositor, no caso. Inclusive compôs com Luiz Gonzaga, se não me engano. Mas enfim, antigamente tinha músicas de qualidade, com uma história, às vezes, seja lá história de amor ou história particular, mas tinha uma essência, não era vazio. Não era vazio, não era algo vazio, entendem? Hoje em dia, o mundo está infectado, né? Eu não digo apenas do coronavírus, não. Porque atualmente, aliás, é um vírus antigo, que ninguém dá importância alguma, né? E que já vem ceifando muitas vidas. Muitas vidas, não digo questão de viver ou morrer, mas a vida do próprio espírito. São essas vidas que estão ceifando, né? São essas vidas que estão ceifando. Então, essas músicas tinham essência. Atualmente, ontem mesmo, inclusive, e dias passados também, perto de casa, não na minha vizinhança, porque graças a Deus a minha vizinhança é pacata e não tem gente que escute esse lixo. Mas, nossa, eu não vou nem pronunciar o nome do cantor, nem na música e nem um trecho da música, porque vocês iriam desligar a live na hora, vocês iam detestar isso. Mas vocês sabem, com certeza vocês já ouviram algo que eu estou descrevendo e sabem o que eu estou falando. É algo totalmente vazio. As músicas passaram a não ter essência, a falar apenas de bora para um cearenseis muito bom, cornagem. Acho que nem é cearenseis direito, né? É algo mesmo, todo mundo fala, mas traição, pronto, traição, farra, sexo, posses, no caso ostentação, né? Essas 4 coisas mais ou menos, né? É um lixo. E isso está tomando conta da cabeça da nossa mocidade. Tem pessoas que dançam ouvindo esse lixo, que cantam esse lixo,
e não se dão nem conta do que estão cantando, do que estão fazendo, porque já está no subconsciente. Isso é uma doença, gente. Isso é uma doença. Podem me chamar de careta, podem me chamar do que for, mas eu sempre vou alertar o meu povo, sempre vou alertar principalmente os jovens a esse grande problema. Muitos zombam, muitos zombam. Muitos fazem pilheria, chacota, eu não estou nem aí. A questão é essa. Porque eu sei que as pessoas que estão assistindo aqui, a maioria sabe que isso é verdade. E não quer isso para si, nem para suas famílias, e nem para seus filhos quando estiver. Então isso é um grande problema. Então por isso que eu me refiro, quando eu vou me referir aqui, direcionar aos integralistas, não apenas aos integralistas, mas todos aqueles que têm uma concepção superior de vida, religiosos, aqueles que têm sua espiritualidade, preservem e ensinem isso aos seus filhos, custe o que custar. Porque eu tenho certeza que criar um filho, eu não sou pai, mas eu tenho certeza que criar um filho hoje em dia deve ser um dos maiores desafios que um pai de família honrado, uma mãe de família honrada deve ter hoje em dia. Porque o tanto de lixo subversivo, seja nas artes, seja na educação, na própria educação, que colocam de fato cada coisa, por exemplo, a desvalorização da história do nosso país. Tenho aqui porque tá longe de mim, não dá para pegar, mas a história pátria, digamos que é isso daqui. E o que tem nos livros de história é isso daqui, contando. Como é que um aluno, pelo amor de Deus, como é que um jovem vai amar o seu país sem saber de onde veio, sem saber da sua história, sem saber de suas tradições? Ninguém ama aquilo que não conhece. Eu amo minha mãe, por exemplo, porque eu conheço ela, porque eu tive e tenho um convívio íntimo com a minha mãe. Entendem isso? Obviamente devem entender. Eu não vou amar uma pessoa que eu nunca vi. É uma questão lógica. Não precisa se fazer tanto esforço para entender isso. Mas tem algumas pessoas que ainda acham isso positivo. Que uma pátria, por exemplo, é apenas uma delimitação geográfica, fronteiras. Não é apenas isso. Uma pátria é uma nação, envolve muita coisa além. Envolve o sacrifício do povo, de gerações inteiras. O poema da Fortaleza de Santa Cruz, do chefe Plínio Salgado, quando ele esteve preso nessa dita fortaleza, por motivos políticos, claro, ele descreveu muito isso. A nação, a pátria, são os seus rios, suas florestas, suas riquezas, seu povo, sua história, sua tradição. Como o povo vai amar seu país sem saber suas tradições? Então, a educação, o ensino, está também subvertendo os jovens. Eu tenho certeza que mais cedo ou mais tarde vai aparecer professores aqui, ou pessoas que trabalham na área da educação, essas pessoas vão ser honestas, vão afirmar que sim. Sim, infelizmente. Resumem propositalmente, isso é um plano de educação. Resumem propositalmente a história do nosso país também numa formiguinha. Aí quando aparece uma pessoa como eu, que sou um nacionalista, que sou um integralista, que eu de fato estudo, eu estou cercado de livros agora mesmo, estudo de forma aprofundada a história do meu país e aconselho esse jovem, esse amigo, esse irmão de pátria, e por que não irmão em Cristo também, claro, a amar mais o seu povo, o seu país, suas tradições, esse debocha. Não o culpo, não. Isso não é culpa dele. Isso não é culpa dele, isso é culpa do sistema. Isso é a culpa do sistema que polui, tira aquilo de bom, tira de fato a essência do jovem, não apenas educação, mas outros fatores, outras coisas, mas pegar essa questão da educação aqui, e não... A educação atualmente, o sistema educacional não está incutido no jovem a vontade de saber. Quando aparece um jovem mesmo que se dedica a fundo nos estudos, aí o governo, os nossos colégios de tempo integral, o que acontece? Nossos colégios de tempo integral estão fazendo um ótimo trabalho, educando os jovens. Também não coloco a culpa nos professores, não, tem muito professor bom.
Eu estudei no Liceu do Ceará. Eu tive a honra de estudar naquele colégio. Eu tive a honra de estudar e ter como ensinadores assim, ótimos professores. Outros, infelizmente, fizeram perseguição política por causa do meu ideal. Enfim, mas os professores, teve muitos professores que eu encontrei que me ajudaram muito, que foram pessoas maravilhosas. Não posso negar isso. Não posso negar isso. Eu não culpo também uma parcela dos professores. Tem muito professor bom, honrado, que faz as tripas coração para incutir de fato o saber, cada vez mais a vontade do aluno, do jovem saber sobre as coisas, né? Sobre aquilo que ensina. Mas também, criminosamente, eu digo criminosamente mesmo, aqueles que não concordarem podem me criticar. Mas eu sei que eu não tô mentindo, porque eu estudei em colégio público. Mais da metade do ensino, até mesmo ensino médio, posso dizer isso, mais da metade do tempo que eu passei estudando assim, foi em colégio público. E eu digo mesmo, criminosamente, os professores estão, eu não vou generalizar, digo parcela, se deixam levar por algumas doutrinas, ideologias que acabam lhe subvertendo e fazendo com que este venha subverter uma geração inteira de jovens. Isto é um grande problema. Isto é um grande problema que ninguém pode negar. Pelo menos uma pessoa honesta que estudou em colégio público não pode negar que isso é um fato. Infelizmente. Estava conversando com um companheiro um tempo, ele estava estudando numa faculdade, inclusive. Na universidade, estava na UES, que é na Universidade Estadual do Ceará. E, lembrando, ele nem integralista, veja só, nem integralista era na época. O que aconteceu? Só pelo fato dele ser de direita ainda e católico, lhe fizeram uma perseguição horrível. E ele não podia recorrer aos professores, porque os professores também o perseguiam. E até ameaça na universidade sofreu. O que está acontecendo? Pelo amor de Deus. Uma pessoa que quer aprender não pode mais aprender, não pode mais ter a sua formação, não pode mais se formar. Porque alguns imbecis e outros também imbecis também, do mesmo jeito, perseguem aquele que quer aprender alguma coisa. Está se formando no Brasil, para terminar essa parte, está se formando no Brasil uma verdadeira ditadura de intelectuais, ou melhor, de falsos intelectuais. Que a palavra deles é a correta e a dos outros que se dane. A dos outros é o contrário, não pode. E são os mesmos que falam em democracia. Eu não entendo. Não entendo. Eu passei por perseguição política no próprio colégio. Eu não vou mentir, não tinha muito bem a quem recorrer, porque de fato era uma perseguição muito forte. Cultuam a democracia num colégio, mas quando algum aluno vai exercer essa democracia contra os ideais de alguns lecionadores e de alguns, que eu digo mesmo a maioria, de estudantes, isso pega mal. Isso pega mal. A você que passa por essa situação, resista. Não desista não, resista mesmo. Seja resistência, seja uma verdadeira resistência. Porque esses que dizem, eu sou resistência, é resistência porra nenhuma. Essa tal resistência recebe dinheiro do exterior. Esses movimentos que dizem, sou resistência tal, sou resistência da mulher, resistência do negro, resistência do movimento tal. Isso é uma grande mentira, pelo amor de Deus. O próprio Plínio Salgado, isso é um problema antigo, inclusive. O próprio Plínio Salgado, até procurar aqui, enfim, não estou achando não, mas a própria doutrina do Sigma, ok? O chefe explica de onde vem esse dinheiro. E não é pouco dinheiro, é muito dinheiro, é muito dinheiro. A Revolução dos Comunistas mesmo, em 17, foi financiada por dinheiro de grandes capitalistas. Então a hipocrisia começa há muito tempo, não é desde hoje não. Você que está começando a estudar esses assuntos agora e acha que esse problema é atual, é de recente. Não é senhor, não é não. Isso é um problema muito mais antigo, que os integralistas que começaram a estudar isso mesmo a fundo, né, tendo uma visão mesmo integral do problema, não separada, mas integral sim, com certeza. Ok? Então,
lendo algumas mensagens de vocês, né? O Leandro Bonucci, okay, perguntou, no site da FIB tem livros integralistas para baixar gratuito? Eu não sei se dá para baixar, ok? Mas tem 3 livros, mais ou menos, se não me engano, 3 livros integralistas que você pode ler na própria plataforma, ok? Se não me engano, tem o Integralismo na Vida Brasileira, A Reconstrução do Homem, o outro eu não estou lembrado, perdoe, mas tem esses 2 que são livros formidáveis. Um eu li, A Reconstrução do Homem. Falta eu ler o Integralismo na Vida Brasileira, ok? E na loja da FIB você pode encontrar livros mesmo físicos para comprar, ok? Vale muito a pena. Eu faço até recomendação no livro aqui, o Nosso Brasil, ok? Que trata mesmo da história do Brasil, como ninguém. O chefe, esse livro é de 1937. O incrível é que ele foi escrito para crianças, vejam só. Mas o livro é tão profundo em sua mensagem e no ensino que quer passar, que até mesmo pessoas maduras, né, podem ler esse livro, devem ler esse livro, inclusive. Devem ler esse livro. É excelente. O Nosso Brasil e o Pensamento, porque não o Pensamento Revolucionário, de Plínio Salgado, lançado pela editora Voz do Oeste. Ok? Lá você pode encontrar tudo isso, meu amigo. Fora os manifestos, os códigos de ética, ok? Para os companheiros que estão estudando, que são estudantes, recomendo o Código de Ética do Estudante. É excelente, excelente. E sempre leiam ele. Não leiam apenas uma vez, não. Leiam sempre. Sempre quando puder, leiam ele. Que é um código de ética não apenas para o estudante, mas para a formação de um homem. Ok? O Jonathan Auriberto recomendou a Biblioteca Nacionalista. Excelente. Recomendo aqueles que não podem comprar livros mesmo da época, porque de fato é muito caro, muito caro. Você pode fazer como os companheiros aqui do Ceará e encadernar, né? A gente está usando esse macete, né? A linguagem mais do jovem atualmente, esse cheat, né? Esse macete aqui para ter em mãos obras, né, integralistas, poder passar para um vizinho, para um colega nosso, para que ele leia e possa também, porque de fato é ruim ler em PDF, eu não gosto de ler PDF, ok? Mas, né, é o que tem. Excelente trabalho, inclusive, do pessoal da Biblioteca Nacionalista, por produzir todo esse material em breve, muito em breve mesmo, vai ter esta maravilha aqui, que é as Memórias do Gustavo Barroso, o primeiro volume. São 3 volumes, esse aqui vai ser o primeiro. Eu consegui essa maravilha aqui num sebo aqui de Fortaleza, e inclusive vou citar uma parte desse livro agora, daqui a pouco, ok? Muito bem. O copeiro Auriberto estava criticando o MEC, omite muitos fatos históricos. Exatamente, por exemplo, é lamentável, mas muitas pessoas, eu digo não apenas dessa geração não, mas de várias gerações até mesmo que a gente pode considerar gerações antigas, um pouco antigas, né? O que acontece? Poucos brasileiros sabem que o Brasil participou efetivamente da Segunda Guerra Mundial, né, na nossa Força Expedicionária Brasileira. E se você não recorrer a livros dos próprios ex-combatentes, se não me engano tem até um aqui, você não recorrer a livros como este, por exemplo, você fica perdido, você não sabe da grandiosidade da Força Expedicionária. Foi nessa grande indignação contra essa verdadeira omissão que fizeram, que até nos próprios livros de história, contam de forma muito aprofundada, né? Muito aprofundada. O Brasil fez parte da Segunda Guerra Mundial, tempo tal, para dar um suporte aos americanos, mais ou menos isso. Posso ter falado de uma forma muito bruta, mas é mais ou menos assim. E assim, muitos brasileiros não reconhecem o valor de suas forças armadas. Se saber da Segunda Guerra já é ruim, imagina saber que o Brasil participou da Guerra do Paraguai, que foi seu principal protagonista e vitorioso. O Brasil teve guerra com o Paraguai, o pessoal fica perdido, né? Principalmente os jovens.
Então, é um absurdo. O que o sistema educacional brasileiro faz hoje é um absurdo. É uma... Eu não vou nem falar a palavra, né? É um grande esgoto. Deram uma descarga. Deram descarga no ensino brasileiro. É uma pena. Isso torna o jovem vazio em seu patriotismo. Obviamente, não culpo o jovem, mas é uma pena que também tem outros jovens, e são inúmeros, que acham isso benéfico, porque essa questão de pátria prende que o ser humano deve ser livre e viver num conto de fadas, com unicórnios passando, né, pelas ruas, um jardim ali, outro acolá. É uma coisa ridícula, uma coisa ridícula. Então, infelizmente, o jovem está muito fora da realidade. Essa é a grande questão, isso é um grande problema, está muito fora da realidade. A gente precisa colocar os pés no chão. Eu me refiro principalmente aos jovens, porque o jovem é o amanhã. O jovem é o futuro desta pátria. O que eu estou vendo é que a maioria dos jovens estão se tornando idiotas. Estão se tornando pessoas fracas, vazias, sem espiritualidade, sem Deus, sem um mínimo, um pingo de patriotismo possível. É algo lamentável. Que não quer construir família, que não cultua um princípio de família, que não respeita a família, inclusive isso. Porque a pessoa não querer ter uma família, tudo bem. Por exemplo, padre, por exemplo, ele não tem uma família, ele não constrói uma família. Porque ele tem um voto de castidade, ele tem seus votos para com a igreja. Agora, mas ele respeita. Não precisa ser um padre para não querer ter filhos ou família, não. Se você não quer ter filhos ou uma família, a questão é sua. Até eu respeito isso. Mas você, a partir disso, querer que outras pessoas tenham esse pensamento, force a barra dessas pessoas, inclusive não respeite as famílias, isso já é um grande problema. Isso é um grande problema. Ok? E isso não pode ser propagado. Não pode ser propagado. Porque a família cristã, principalmente cristã, é o alicerce principal da nacionalidade. Sem família não há pátria. Por que que todo o conteúdo da imprensa, uma imprensa subversiva, principalmente subversiva, a grande mídia inclusive, é ligado justamente na questão de subverter a família a princípios baixos. Isso não pode ser declarado, obviamente não é declarado, né, aos quatro ventos. Mas o que está aí, meus amigos, minhas amigas, companheiros e companheiras, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é horrível. Estão estragando tudo aquilo que a gente aprendeu de sagrado pelos nossos pais, pelas nossas mães, pelas nossas famílias. Muitos dizem, mas nem todo mundo tem uma família bem estruturada. Infelizmente não. Infelizmente não. Entrando na questão de família, infelizmente a família hoje em dia, eu não sei se é a maioria. Eu posso colocar na balança. Mas, pelo menos a questão da família atualmente é lamentável. Temos agora uma criança, eu só não me lembro o nome da criança, mas essa matéria que se for o padrasto, foi a mãe, coisa assim, que mataram a criança, que tem até uma hemorragia, um problema sério, ela morreu por complicações por causa dos canalhas dos pais, né, que não é pai, não é padrasto, não é mãe, uma desgraça dessa que faz uma coisa terrível com a criança. Acho que vocês estão pegando o fio da meada, vocês estão sabendo qual é a referência disso. Mas e o pior é que ainda tem gente para defender, gente, advogado, uma pessoa dessa não era para ter defesa. Eu sinto muito, é opinião particular, nem integralista, é particular. Uma desgraça daquela não era para ter defesa de advogado nenhum, não era para jogar numa privada, num xadrez e pronto. Sinto muito. Sinto muito não. Porque ter piedade com gente que não presta, né? Que fizeram com a criança. O pior é que está se tornando corriqueiro. Mães matando seus filhos, às vezes dentro do próprio ventre. Uma coisa que eu sempre vou bater aqui. Mas tem que ser a favor do aborto. Eu sou totalmente contra o aborto, né? Eu quero saber, as pessoas mais próximas de mim
até familiares, parentes e amigos. Eu quero saber até quando vocês vão teimar com isso e querer forçar essa barra que eu não ultrapasso. Sou totalmente contra o aborto. Eu creio que todo cristão, creio que todo católico, cristão, creio que tem uma religiosidade em si, deveria ser contra o aborto também, porque isso é uma desgraça. Ok? Isso é uma grande desgraça que tem no nosso país. E, pela mulher, pelo amor de Deus, vocês não sabem de onde vem o dinheiro que financia esses movimentos pro aborto. O movimento feminista é abertamente a favor do aborto, pelo amor de Deus. As feministas que vierem me criticar, a live vai ficar disponível a todo mundo, e pode vir gente querer me criticar, eu tô nem aí. Se a crítica for construtiva, eu aceito ela de bom grado. Se não for também, se for para avacalhar, aí eu já não dou muita importância. As feministas que um dia forem ver isso aqui, saibam que as feministas, há um tempo atrás, digamos, década de 20 e 30, por aí, né? A maioria das feministas naquele tempo, ok? Aqui no Brasil, pelo menos, vieram fazer parte da ação integralista brasileira. Então, conviva com isso agora, ok? E só estudar, só procurar, que isso é um grande fato, isso é uma grande verdade. Mas muito bem. Okay? Inclusive a minha avó, ela era feminista e passou a ser da ação integralista, ele foi do PRP, do Partido de Representação Popular. Mas enfim, é só para saber mesmo. E essa questão de aborto tem muito a ver com a família hoje em dia. Tenho certeza disso. Eu procurei, esse dado foi informado num grupo que estuda seriamente a questão do aborto e da família também. E no ano passado, 2020, ok? Se você está chorando pela questão da Covid-19, claro que é uma questão muito séria, muito séria. É uma doença horrível que, inclusive, um companheiro meu perdeu 5 familiares uma semana, se não me engano. Algo horrível. Mas se você acha séria a questão da Covid-19 no mundo, é porque você não faz ideia da questão do aborto no mundo. Ano passado, morreu exatamente 42,8 ou foi 7,8 milhões de crianças. Isso no mundo inteiro. No mundo inteiro. Enfim. A crise, a pandemia no mundo não é apenas, ok? Está suando aqui. Problema, a pandemia não é apenas sanitária, mas é moral, é espiritual, e eu digo não é apenas do brasileiro, não é do mundo inteiro, é do mundo inteiro. Você não tem dúvida. A pandemia, a doença é no mundo inteiro e não é apenas sanitária. Não é apenas um vírus. Mas é o vírus, principalmente, não é um vírus assim, de uma doença, mas principalmente o vírus do desrespeito, da falta de liberdade, mesmo que o ser humano atualmente não tem liberdade para coisa alguma. Vamos pegar, por exemplo, que liberdade tem um trabalhador atualmente? Me digam. O trabalhador atualmente não tem um lazer com a sua família, muito difícil, e isso é um problema porque interfere no convívio de família. Digo isso porque, por vida particular mesmo, meu pai, até antes de se aposentar, vivia para trabalhar, não tinha convívio algum, nem com a minha mãe, nem comigo. Isso não era uma realidade apenas da minha família, minha, mas foi a realidade assim, de várias famílias, inúmeras. Isso não é apenas aqui no Brasil, é em todo mundo. Isso atrapalha muito no convívio de família. Se matar, de fato se matar para ganhar muito pouco. Isso é a realidade do brasileiro atualmente. Hoje, pelo menos, vamos entrar na questão da social liberal democracia. Mas a liberal democracia, o Gustavo Barroso, o que o integralista deve saber, neste livro aqui, tem disponível na Biblioteca Nacionalista, ok? Faz o esquema perfeito do que é a liberal democracia. A liberal democracia nos dá uma condição de vida em que cada vez mais o trabalhador vai se esforçando, mais o consumo, digo nem o consumo, mas as condições de vida ficam mais apertadas, mais difíceis para aquele que está se matando de trabalhar.
enquanto outros, e poucos, uma parcela, está ganhando rios e rios e rios de dinheiro com essa situação, com essa calamidade social e econômica. Mas muito bem. Então, sobre essa questão do ok, por favor, pensem mais nessa questão. Você que uma criança foi abusada, como aconteceu ano passado, há 6 anos mais ou menos, houve uma grande pressão, mas uma grande pressão em cima dessa criança para que ela abortasse. E quando ela abortou a criança, não o culpo, a culpa não é dela, de fato nenhum, de forma alguma, perdão, a culpa é daquela criança. Mas a mídia, enquanto pôde explorar a criança no período onde ela estava ainda grávida, até o aborto, a mídia explorou até não querer mais. Agora, vejam só, quando a criança abortou, eu falei isso até para os amigos meus, eles não podem negar isso, que depois que a criança abortou, a mídia não estava mais nem aí, sabe? Não queria nem saber da matéria da criança. Aquilo ali foi para ganhar dinheiro, é apenas isso. É de uma grande safadeza. E os senhores não têm ideia o que fizeram com aquela criança. Abortaram, fizeram com aquela criança abortasse, né? Pressionaram a criança. A criança já estava destruída por causa do abuso que ela sofreu. E forçaram a barra da criança até que ela... Aí o que acontece? Né? Depois que ela abortou, lembrando, porque tem alguns... esses falsos moralistas cristãos só falam, mas não fazem nada. Fique sabendo que há um grande movimento pró-vida e pró-família aqui no Brasil, que faz um excelente trabalho em prol das mulheres, né? Tanto das mulheres que chegaram a abortar e tiveram depressão, que tiveram problemas depois, foram acolhidas por esse movimento. O movimento, naquele tempo, o movimento pró-família e pró-vida, organizações católicas, evangélicas, todos se reuniram naquela época. Ninguém propagou, a grande mídia não propagou isso, porque a grande mídia queria, obviamente, que a criança viesse abortar. O que acontece? Ok? Aqui está batendo no portão. O que acontece? Né? Não foi propagado isso. Foi tudo providenciado para se fazer um parto mesmo confiável, com um médico mesmo profissional, né? Eu não sei o nome da denominação correta para o médico que trata dessa área, perdoem. Ainda sou ignorante para estar falando aqui com todos vocês, mas o que acontece? Foi tudo providenciado para a criança, mas a pressão era grande. Vale a pena contar essa história aqui. Né? Aí depois que a criança abortou, né, para os movimentos progressistas estava tudo bem, eu via gente comemorando essa desgraça. Eu via gente comemorando isso. Como é que alguém comemora algo do tipo? Pelo amor de Deus. Eu via gente não, feminista. Começa por aí. Eu via feminista aí nas redes sociais, no Twitter principalmente, que o Twitter também está poluído. Nas redes sociais está poluída com chorume. Mas o que acontece? Criança, aliás, a feminista, né, lá estava comemorando, né? Achava que era uma vitória aquilo dali. Pelo amor de Deus. Até que ponto está chegando a humanidade e as pessoas nesse mundo? Né? A pessoa dessa totalmente vazia de princípios. Como comemorar uma morte, um aborto? Aí tem que legalizar aborto, né? Muito bem. Fora que outros casos também de aborto, por exemplo, a gente sabe que a juventude hoje em dia gosta muito de ir para baladas, para festas. É inegável que atualmente se tem uma instrução de educação sexual
mais aprimorada do que em tempos passados. Isso era um tabu há um tempo atrás. Hoje em dia você tem instrução para isso, sobre preservativos, essas coisas todas, né? O que acontece? O que é que acontece? Os homens aí preferem fazer, né, ter o ato sexual sem a camisinha, acaba tendo a criança, depois vou abortar. Ah, que é isso? Né? É um grande desrespeito à vida. Então, eu sempre faço questão de me referir à juventude. Vamos nos ligar mais, ok, a Deus, aos nossos princípios, né? Vamos voltar a nós mesmos, vamos deixar de querer agradar todo mundo e buscar a nossa essência. O que estou fazendo na minha vida? Qual é a minha finalidade superior? O que eu devo fazer neste mundo? Porque, pelo amor de Deus, hoje em dia está horrível, está muito séria a questão não apenas do Brasil, essa questão que eu estou abordando aqui, mas o mundo inteiro, né? Muito bem, a Vitória Silva, né? Essa Silva, eu creio que é Vitória Silva, muito bem. É Vitória Silva. Nenhum feminismo é bom, seja ele primeira onda ou segunda onda. Femismo, né? Ok, femismo e feminismo é tudo farinha do mesmo saco. Tudo propaga ódio aos homens e à família. Concordo plenamente. Muito bem. Nossa, no instante se passa, né? Tá vendo? Chegou a 40, 50 minutos de live. Incrível, né? Muito bem. Muito bem. Então, falta a juventude, principalmente, né? Despertar suas consciências, né? Todas as suas consciências. O jovem brasileiro, nesse exato momento, nesse momento tão importante da história da nossa pátria, é essencial que o jovem desperte para aquilo que de fato importa para si e para seu país, principalmente para o seu país, que somos indivíduos, eu sou um indivíduo, mas eu tenho a consciência que estou dentro de uma comunidade inteira que um dia pode precisar de mim, e o meu povo está precisando de mim. O que eu puder fazer, eu faço. Então busque, pelo menos, refletir isso, né? É muito importante, muito importante. Um dia eu vejo pessoas que vão aderir a certo pensamento, a algo do tipo, uma certa ideologia, ou vai se vestir de tal forma, vai escutar tais músicas ou algo do tipo, só para agradar os outros. Pense mais, assim, né? Pense tanto em agradar os outros, mas sim fazer o que é certo. Busque fazer o que é certo. Tem gente que questiona o que é certo e o que é errado. Pelo amor de Deus, né? Se tem uma base moral no nosso país, tem uma base tradicional e moral no nosso país, você é grandinho e sabe muito bem o que é certo e o que é errado. Tem gente que... Já teve gente que chegou a me criticar e criticar isso, né? O que é o certo e o que é errado. Pelo amor de Deus, se você não sabe o que é certo e o que é errado, complicado. É muito, muito ruim isso daí, né? Então, sobre essa questão de família, principalmente, que às vezes não, felizmente é um caso sério no nosso país, está se desvirtuando cada vez mais de seus princípios, de sua finalidade, né, que é justamente sustentar o nosso país, porque a família de fato é o núcleo básico, é a base de uma pátria, de uma nação. E isto está se tornando uma crise séria, gravíssima, que precisa se dar importância para isso urgentemente, urgentemente. Eu não tenho dúvida disso, ok? Então, nem todo mundo tem uma família bem estruturada para se ter como um apoio, algo do tipo. Às vezes o principal combate, digamos assim, da sua vida pode estar dentro da sua própria casa. Mas vamos buscar, ok, lutar para que no futuro nossas famílias, as famílias que vocês vierem a ter, a formar no futuro, e que as famílias dos nossos patrícios venham a ser famílias fortes, saudáveis, que cultuem os princípios, sua finalidade, ok? Seus valores.
É isso que eu sempre tento passar para os meus colegas, amigos, meus companheiros, meus conhecidos, até aqueles que eu não conheço. Reflitam a respeito disso. Vocês não vão estar perdendo nada. Uma família, no próprio Manifesto de Outubro tem isso. E nesse livro aqui mesmo do Barroso tem. Eu quero até citar por último aqui, a live daqui a pouco acaba, mas vale a pena. Tá aqui, é o 8º capítulo do Manifesto de Outubro. 8º capítulo. A família e a nação. Tão grande a importância que damos às classes produtoras e trabalhadoras quanto a que damos à família. Ela é a base da felicidade na Terra. Resumindo, né? Em que consiste a felicidade do homem? Nessas pequeninas coisas, tão suaves, tão simples. O afago de uma mãe, a palavra de um pai, a ternura de uma esposa, o carinho de um filho, o abraço de um irmão, a dedicação dos parentes e dos amigos. Solidariedade no infortúnio, nas enfermidades, na morte, que nenhum Estado, na sua expressão, evitará em nenhum tempo. Comunhão nas alegrias, nos triunfos, nas lutas, conforto de todos os instantes, estímulo de todos os dias, esperança de perpetuidade no sangue e na lembrança afetuosa. Eis o que é a família, fonte perpétua de espiritualidade e de renovação, ao mesmo tempo, projeção da personalidade humana. Tirem a família do homem, tirem a família ao homem e fica o animal. Façam dele a peça funcionando no Estado e teremos o autômato, infeliz, rebaixado de sua condição superior. Que afeto, que conforto, que consolação poderá dar o Estado a este ente econômico na hora das grandes aflições ou na hora da morte? Que o animará na hora das amarguras, que serão tão inevitáveis no regime da burocracia comunista como em qualquer outro regime? Muito bem, só para resumir, é um trecho excelente do Manifesto de Outubro sobre a família e é muito válido refletir a respeito disso. Família é a base de tudo, e a família se encontra totalmente vazia atualmente. Lutemos pelas famílias do Brasil e lutemos para que as famílias reconheçam a grande importância que nelas estão inseridas, justamente a sua finalidade no país, né, e também no tempo, claro. Sobre a questão da juventude, infelizmente a live daqui a pouco acaba. E falando sobre a questão também do mundo moderno, que está muito vazio, antigamente também não vivi, como falo antigamente, até meus amigos criticam isso, né? Você fala antigamente como tivesse vivido os tempos antigos, mas eu estudo e tem uma íntima ligação com os tempos passados, pelo estudo que eu tenho, ok? Pelo pouco estudo que eu tenho. E assim, até eu estava conversando com os amigos e não fui eu que levantei essa questão, foi um amigo meu, Ian. Ele parou para refletir. Estávamos escutando a música dos anos 50, né, uma roda de amigos, e ele parou para refletir. Pessoal, assim, parece que antigamente as pessoas eram mais felizes. Tinha uma vida mais ou menos simples, né? Não tinha o que a gente tem hoje, esse avanço tecnológico que temos hoje, mas naquela época se tinha mais assim uma convivência com as pessoas, uma amizade mais íntima, uma ligação mais íntima com a família. Hoje em dia as pessoas não conseguem, poucas pessoas, as pessoas atualmente, por máximo que tentem assim, ter felicidade, tirar felicidade, gozar das coisas sadias e simples, não conseguem, é difícil isso. Isso me lembra uma história desse livro aqui, O Coração de Menino, do Gustavo Barroso, em que no capítulo, que é um capítulo bem emocionante inclusive, chama-se O Cajueiro que Escreve, página 225. Nesse capítulo, ok? Ele fala sobre um cajueiro que tinha na casa dele, da família dele, né? Que dava ótimos frutos deliciosos, doces. Aliás, não era na casa dele, ficava num sítio, um dos sítios do senhor, que era inclusive coronel da Guarda Nacional daqui de Fortaleza, de Ensino Nunes de Melo, que inclusive
venha pertencer à minha família. Tenho uma grande honra de pertencer aos Nunes de Melo. E o que acontece, né? Nesse sítio, não estou lembrado o nome do sítio. O que acontece? Os primos dele, inclusive um dos primos dele, era o meu bisavô, Luiz Nunes de Melo. Ele sentava ao redor do cajueiro, né, junto com os amigos, e os primos, amigos e primos, e ele, pequenininho ali, eles começavam a brincar com o cajueiro. Porque o cajueiro ele tinha uma das palhas, um dos galhos, aliás, o cajueiro não tem palha, que ignorância minha. O cajueiro tinha um galho muito penso ao chão que rastejava conforme o vento dava. E nisso, eles ficavam ao redor e pediam para o cajueiro escrever uma letra, até mesmo um nome, né? Aí aqui tem dizendo, né? Deixa eu ver aqui. Muito bem. A brisa carregada de iodo que sopra do mar através da barra do Pacoti e da várzea da Precabura. Falo traçar, ora depressa, ora devagar, retas e curvas que se entremeiam, entrelaçam e combinam, muitas vezes formando verdadeiras letras, sós ou conjugadas. A gritaria dos meninos espanta os bandos de galos de campina que pousam nas frondes à cata dos frutos maduros. Há o diálogo entre eles, né? Escreveu um A em honra do Antônio. Agora foi o J, João ou José. Foi direitinho um P. Viva o Pedro Cocó. Discute-se e teima-se com o cajueiro, como se fosse gente. Perdem-se letras. Espera-se a resposta horas seguidas até que um toque de buzo anuncie o almoço na casa do sítio. Que profunda saudade guardo dessas manhãs inocentes, desse cajueiro letrado. No decurso dos anos, 2 vezes tenho ido visitá-lo naquele recanto tranquilo. Continuava frondoso e belo, e tem sempre um galho baixo que risca a areia dos matumbos. Mas eu, por mais que eu ainda tenha, procure, observe, deseje e espere, não entendo mais o que escreve no silêncio dourado do tabuleiro. Já não sei mais ler a escrita dos cajueiros, já não entendo mais a linguagem dos seres das coisas. Já não entendo mais a linguagem dos seres das coisas. Já não compreendo mais os alfabetos da natureza. Por isso é necessário, para isso, aliás, é necessário ter o que para sempre perdi, a inocência da infância. Nenhum cajueiro escreve mais para mim, como aquele outrora escrevia. É uma pena. Pois é, companheiros. Porque eu li esse trecho do livro O Coração de Menino, né? Que em breve vai estar disponível justamente na Biblioteca Nacionalista. Porque naquele tempo parecia que, de fato, como meu amigo Rian, meu querido amigo Rian falou, nessa roda de amigos, parece que naquele tempo se tinha um apego às coisas simples e sadias e naturais. Vejam só, era apenas um cajueiro com um galho penso ao chão que com o vento balançava e fazia qualquer risco, mas na mentalidade infantil, inocente e sadia das crianças, eles formavam uma grande brincadeira ali que durava horas. Hoje em dia o que acontece? Uma criança pequena mesmo, passa o dia num troço no celular. Não posso falar muito também porque eu passo o dia inteiro também pregado ao celular, mas por causa da minha comunicação que eu tenho com vários companheiros e por causa de trabalhos também que eu tenho. Mas uma criança hoje em dia está desde cedo, desde o berço, aliás, tendo contato tanto com as coisas materiais e não tem contato com aquilo que é natural. Se torna um ser tão limitado. As crianças não estão, nem as crianças mais escapam dessa questão do mundo moderno que estamos discutindo aqui, que estamos debatendo aqui. É lamentável. As crianças não têm mais um acesso, um entendimento das coisas naturais. Quando se tira, antigamente, veja só um exemplo muito fácil. Eu, pelo menos, minha mãe sempre cuidou muito de mim, foi muito ciumenta também, é muito ciumenta inclusive até hoje, e tanto que os meus amigos às vezes falam que eu sou o filho da mamãe, eu digo que eu sou o filho da mamãe mesmo. O que acontece? Quando eu era pequeno, minha mãe me deixava eu brincar com um menino na rua. E quando deixava por uma exceção, e quando fazia alguma danação,
minha mãe deixava de castigo, você não vai brincar com seus amigos. Não vai, né? O que acontece? E isso acontece com várias outras crianças, né? Acontecia pelo menos. Hoje em dia, o que acontece? A mãe toma o celular do pequeno, né? Do guri, do pivete, como chamamos aqui no Ceará. Toma o aparelho celular do menino. E aquilo para ele é uma grande perda, porque de fato eu não posso julgá-lo, posso julgar essa criança, porque aquilo ali é a diversão deles, apego deles. Mas isso vai acabar acontecendo que depois, quando ele já se partir para uma vida mais madura, né, vai ter um convívio meio difícil com as pessoas. Vai estar tão ligado às coisas materiais desde o berço que não está nem aí para amigos. Hoje em dia é muito fácil esse mundo tão vazio. É muito fácil você dizer que ama alguém, que é amigo de alguém, que tem apreço por alguém, mas quando é na primeira oportunidade você está dando a punhalada nas costas daquela pessoa apenas para galgar uma posição, para ganhar prestígio, fama, ibope, status. As pessoas perdem sua moral, as pessoas assassinam sua moral a partir de coisas simples também desse jeito, que quando se tornam mais maduras acabam fazendo coisas horríveis. Entende? O rapaz aqui comentou, por último: as crianças são vítimas novas do superestímulo da internet no mundo moderno. Não se tem tempo para os mesmos encontrarem glória nos heróis do passado. Me lembrou perfeitamente de uma coisa. Por exemplo, na época do Barroso, pelo menos, o Gustavo Barroso conversa comigo pelos seus livros, é o que ele me diz. Que no tempo dele, ele sentava perto das suas tias, que já eram sexagenárias, e elas contavam coisas dos tempos da seca, o sacrifício do seu povo no tempo da seca, do sacrifício do seu povo na Guerra do Paraguai, né? Ele teve inclusive tios, né, parentes que participaram da Guerra do Paraguai, né, pelo 26º, se não me engano, de Voluntários da Pátria. Muito bem. Ele era fascinado por isso. As crianças antigamente se vestiam de soldados, de marinheiros, era aquela coisa toda, era um entusiasmo pelas coisas da pátria, pelas glórias do passado, pelas gerações que já se foram, né, no caso. Hoje em dia, as pessoas mais importantes é o quê? Neymar, Felipe Neto, pelo amor de Deus, a gente, é algo lamentável, né? E crianças pequenas, não as culpo porque são inocentes. Só que acontece, acabam se aproveitando dessa inocência para incutir-lhes algo totalmente inadequado, inatural e fora de uma visão saudável da vida e das coisas, do mundo em geral, né? Então, mais uma vez eu digo, por que minha palavra se direciona tanto à juventude? Porque a juventude é o futuro do Brasil. A importância da família, assim como a juventude, a família que é a base da pátria, a juventude é o futuro da pátria. Formar uma família altamente, a família não, também, mas formaram também uma juventude que, pelo amor de Deus, está se degenerando de uma forma gritante. E o que acontece? Acham que isso é normal, dizem isso é progresso. Eu quero saber, as pessoas que dizem para mim que isso é progresso, que estamos caminhando para um progresso, eu quero saber, me diga sinceramente, da onde isso é progresso. Eu peço, pelo amor de Deus, que você me diga como isso é uma questão de progresso. Desmoralização da família, da pátria, da religião, da espiritualidade. Ainda tem idiotas que dizem que as pessoas, os ateus, né, são pessoas mais inteligentes porque se libertaram de Deus. Deus nunca prendeu ninguém. Eu tenho Deus, eu tenho fé em Deus. Nunca me senti preso. Aliás, eu creio que a religião dá uma liberdade saudável às pessoas. Mas ignorantes dizem que é o contrário, né? Sabemos que o ateísmo, junto a uma falta de conduta moral, já levou a questões
altamente nocivas à sociedade. Já levou mesmo a coisas terríveis à sociedade. Por exemplo, né, uma história bíblica, inclusive, né, Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra era um local totalmente desprovido de moral, de bons costumes, de falta de Deus, o povo totalmente mundano, que praticava todo tipo de crime, assédio, orgias, sodomia, enfim. Será que o mundo está se tornando isso, uma grande Sodoma e Gomorra? É algo lamentável, isso fica até para um tipo de reflexão. É triste. Então não digo apenas integralistas, mas todos os homens, jovens, moças e mulheres de boa vontade, nós podemos ainda, né, fazer de fato, promover de fato uma verdadeira renovação do espírito e da pátria. Mas para isso é necessário que haja um condutor, né? Eu creio que o integralismo, por exemplo, é um grande condutor para todos nós. Conduz de fato nós a essa renovação, né? A revolução que tanto queremos, que não é uma revolução administrativa, nem tanto isso, mas a revolução interior da pessoa humana. A revolução interior de nós mesmos, que é extremamente necessário. Então, para encerrar aqui, né, os últimos comentários, pelo menos, a Vitória disse, né, se eu tiver um filho, ele vai para o colégio militar, se Deus quiser. Perfeito, perfeito. É uma boa iniciativa, com certeza. É importante, aí o último comentário, né, é importante isso para que os meninos consigam se espelhar nos homens, se conquistarem grandes feitos, sem descartar, claro, também as figuras da nossa querida nação. Com certeza, certeza. Então, talvez a gente venha até aqui, né? Creio que talvez, inclusive, a gente venha trazer esse assunto outras vezes, porque é um assunto que é uma realidade, é uma grande realidade, né? É importante discutirmos isso sempre e nos lembrarmos que temos um dever a cumprir, né? Durante a Batalha do Riachuelo, o almirante Barroso, no ápice, né, da batalha, deu o sinal de sustentar o fogo, que a vitória é nossa, né? Então, vamos sustentar esse fogo, vamos sustentar esse ideal de Deus, da pátria e da família, para que a gente consiga de fato essa revolução que tanto queremos para o nosso povo, para o nosso país, que é essa revolução interior, e que vai resultar também nas reformas administrativas que tanto precisamos, né? O companheiro Scheibe, né, perguntou aqui, né, companheiro, o que recomendaria para que possamos divulgar a doutrina integralista dentre jovens estudantes? O Código de Ética do Estudante é uma maravilha. Tem no site da FIB, inclusive, no portal nacional da FIB, você pode sim, com certeza, você pode recomendar, baixar, inclusive. Eu tenho, se não me engano, tenho o PDF, posso passar com certeza, ok? Então, assim, agradeço a todos, eu creio que já chegou a 1 hora de live, né? Agradeço por todos assim terem assistido, né? Pela audiência de todos. Exatamente, tudo parte da revolução interior. Precisamos da revolução interior, né? Muitos acham que, principalmente os que têm um espírito burguês, acham que nós queremos, estamos partindo para uma questão muito extremista, algo do tipo. Enfim, o nosso principal inimigo é o espírito burguês. Não é nem comunistas, não é liberais, maçons, judeus, nem tanto judeus, né? Porque, como o próprio chefe disse, a questão não é étnica, mas é ética, né? Então, a questão que o nosso principal inimigo é o espírito burguês. É justamente o espírito burguês que está causando toda esta desgraça, não apenas no nosso país, mas em toda a nação. Em todo o mundo, não apenas na nossa nação, mas em todo o mundo, né? Então, trabalhem, estudem, busquem uma vida saudável, que possam encontrar a felicidade em Deus, nas coisas simples e sadias, né? E que não precise a todo tempo estar
consumindo. Não que você não precise consumir, você precisa, é claro. Você precisa de um celular para se comunicar, de um automóvel para se locomover, de uma casa para se abrigar e formar a sua família. Mas o que acontece é que hoje em dia o mundo está tão burguês no sentido espiritual e materialista e ateísta, que é uma coisa vai levando a outra, né? As pessoas estão deixando de cultuar a Deus para cultuar o bezerro de ouro, né? Material, um Deus, né? Sem espiritualidade. Todos estão tão ligados às coisas terrenas e materialistas, né? Que se esquece da sua principal finalidade como ser humano, né? Que o princípio e o fim sempre tem uma finalidade superior, e é Deus, obviamente. Muito bem, mais uma vez eu agradeço pela a live foi um sucesso, eu creio que está sendo um sucesso, tem muita gente que está comentando. Se tivesse chato, ninguém estava comentando e não tinha essa audiência. Agradeço pela audiência, pelo apoio, né? Creio que ainda nessa semana eu ainda vou realizar outra live, ok? Eu vou abrir uma enquete, daqui a pouco eu vou abrir uma enquete nos stories, né? E vocês dão lá as sugestões de temas a abordar, ok? Se críticas a essa live também, fale, podem chegar até no meu privado e falar, faltou falar isso, algo do tipo, ok? Mas não tem problema, ela vai ficar salva aqui, você pode assistir, ok? Ela vai ser salva também no YouTube, no meu canal no YouTube. E penso também em levar material para o YouTube também, ok? Não apenas para o Instagram. Vou gravar vídeos lá também, curtos também, creio que vai ser vídeos curtos, simples. E lá vou passar. O que eu não sei basicamente qual é o processo no YouTube, né? Eu achei mais fácil fazer por aqui, porque os contatos já estão aqui, é só dar um play e papum, né? Batata. Agora pelo YouTube não sei, né? Eu sou meio leigo em questão de redes sociais, veja só, né? Mas eu pensei em fazer pelo menos as lives aqui, por enquanto, e gravar vídeos curtos sobre um tema específico no YouTube, né? Para entretenimento. E em maio, ok? Não prometo nada, ok? Porque eu estou muito atarefado de estudos para concurso, faculdade, essas coisas, mas fora a administração do movimento integralista aqui no Ceará, mas assim, maio talvez eu venha a realizar, em comemoração ao Dia da Vitória, 8 de maio, eu venho a começar um curso sobre a Força Expedicionária Brasileira e seu grande papel na campanha da Itália. Espero que eu consiga, estou formando um plano, ok? Espero que isso também venha chegar principalmente aos jovens dessa geração, que esses tenham conhecimento sobre esse grande papel da nossa força militar, que não apenas foi uma força militar, mas uma força que praticou uma ação de solidariedade. Não foi apenas uma ação militar, mas humanitária que fizemos naquele país durante aquela guerra tão horrível que foi a Segunda Guerra Mundial. Então, estou preparando aqui os tópicos e, se tudo der certo, confirmo um pouco antes do dia, com tudo preparado, ok? Muito bem, eu agradeço mais uma vez a audiência. Tenham uma boa noite, que fiquem com Deus, que Deus abençoe suas famílias, seus parentes, seus amigos, né? Que sua família e sua vida sejam uma bênção, ok? Pelo bem do Brasil, Anauê. Fiquem com Deus.